Olá pessoal, eu sou o professor Bernardo e esse é o nosso primeiro vídeo de uma série que irá mostrar como trabalhar com JavaFX para criar programas com interface gráfica com o usuário. Vamos lá, então vamos começar a nossa aula com uma breve introdução ao JavaFX. Então, o JavaFX é uma biblioteca usada para construir aplicações de interface rica. Dependendo da forma como a gente constrói as aplicações usando JavaFX, elas podem executar em diferentes plataformas, executar no desktop, executar no celular ou numa interface web. O objetivo dessas nossas aulas, porém, não é explorar todos esses recursos, e sim simplesmente entender como é que funciona o gerenciamento dos componentes sobre uma janela e como é que funciona o paradigma de orientação a eventos, que são os dois conceitos básicos de qualquer API de criação de interface com o usuário. Outros recursos mais avançados, específicos do JavaFX, tais como o SendBuilder e o FXML, a gente não vai aprofundar nessas aulas. O primeiro passo, então, é configurar o nosso ambiente de programação. Durante essas aulas, nós vamos usar o IDE do Eclipse. Então, nós vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz para configurar um projeto Eclipse para trabalhar com JavaFX. Então vamos abrir aqui o nosso Eclipse e vamos criar um projeto novo. É um projeto Java como outro qualquer. Então vamos criar um projeto Java. Vamos dar o nome aqui de JavaFX config. E basicamente é isso. Então a gente criou um novo projeto. Para que ele possa trabalhar com JavaFX, a gente tem que abrir as propriedades do projeto. E aqui no JRE System Library, a gente precisa criar uma regra de acesso. A gente edita essa regra, vamos adicionar uma regra, a gente diz que a gente vai dar direito de acesso, JavaFX ****. A partir de agora, então a gente está com o nosso sistema configurado e pronto para começar a trabalhar. Bom, essa figura nos mostra a arquitetura básica do JavaFX. A gente tem basicamente uma série de APIs, uma série de classes que a gente pode utilizar para poder construir e exibir um gráfico de cena. Um gráfico de cena. Todas essas ferramentas, então, estão apoiadas por todas essas camadas de software que são construídas em cima do JDK padrão do Java. A metáfora do JavaFX é que a gente está construindo cenas sobre um palco. A interface com o usuário nada mais é do que um conjunto de cenários ou cenas que podem ser exibidas sobre um palco, um stage. E uma cena dessas é definida por um grafo. Os nodos desse grafo podem ser objetos geométricos, linhas, arcos, círculos, ou então controles, botões, campos de textos, sliders, rótulos. Podem ser ainda containers ou painéis, que vão ser controles que servem para agrupar outros controles, e elementos de mídia, áudio, imagem e vídeo. Então aqui vocês têm um exemplo do que poderia ser um grafo de cena. Todo grafo de cena tem um nodo raiz, a partir dos quais estão pendurados nodos folhas, que podem ser os componentes finais, um campo de entrada de texto, por exemplo, ou então pode ser um ramo, que serve para agrupar outros componentes folha. A estrutura de uma aplicação JavaFX pode ser vista nessa figura. Então a gente tem o palco, em cima do palco se joga a cena, e a cena, como a gente já explicou, é um grafo de nodos, a partir de um nodo raiz. Esse código procura nos apresentar o ciclo de vida de uma aplicação JavaFX. Para ficar mais fácil de entender, vamos dar uma olhada diretamente no nosso ambiente de desenvolvimento. Então aqui a gente tem um pequeno programa que nos mostra a estrutura básica de uma aplicação JavaFX. Notem que a gente tem a classe principal, por onde começa esse programa, é derivada da classe Application. E nós temos 3 métodos que a gente pode sobrecarregar.
a ativação da aplicação propriamente dita se dá na medida que a gente chama o método launch a partir do método main na nossa aplicação. Uma vez disparado o método launch, o JavaFX executa esse método chamado init, onde a gente pode colocar todo o código de inicialização que for necessário, mas não a inicialização das janelas. A inicialização das janelas deve ocorrer obrigatoriamente no método start. Esse método, como vocês podem observar, ele recebe por parâmetro o palco da aplicação. Então, a interação com o sistema operacional, a obtenção da janela base, junto ao sistema operacional, a referência para essa janela base vem através do parâmetro do método start. Finalmente, quando a aplicação estiver sendo encerrada, por exemplo, a janela estiver sendo fechada, o método stop é ativado para que a gente possa colocar código de encerramento, gravação de dados, fechamento de conexão com o banco de dados e assim por diante. Continuando. Então, esse é o ciclo de vida básico da nossa aplicação. A gente dá um launch no main, ele executa o init, depois o start para criar a janela básica. A partir daí a janela funciona, a gente fica interagindo com as janelas da aplicação, e o dia que a aplicação for fechada, antes dela se encerrar, ele executa o método stop. Esse outro trecho de código procura mostrar como é que funciona a criação de uma janela básica. Vamos novamente dar uma olhada diretamente no Eclipse para que a gente possa executar. Então vamos abrir aqui a nossa janela básica, vamos dar uma olhadinha no código, depois a gente executa. Então no caso aqui a gente omitiu os métodos init e stop, porque não tem nenhum código de inicialização ou de encerramento. E mantivemos simplesmente o método start para criar a nossa janela, a janela básica da nossa aplicação. Então, nós precisamos criar uma cena. A cena pode definir o tamanho da janela ou não. No caso aqui, a gente está definindo o tamanho da janela de 600 por 250 pixels. E ela tem que receber como parâmetro a raiz da nossa, do nosso cenário, do nosso grafo de cena. Aí. Então, a gente criou um elemento do tipo group para agrupar depois os componentes que a gente vai jogar sobre essa cena. No caso aqui, nós estamos criando uma cena vazia, que está sendo jogada sobre o palco, e nós estamos simplesmente definindo qual é o título desse palco, que é o que vai aparecer na barra superior da janela, e aí definindo que essa nossa cena vazia é a cena que vai ser jogada sobre o palco, e finalmente as cortinas são abertas e a cena aparece. Vamos então executar esse nosso código e ver o resultado. Então aqui nós temos a nossa primeira janela de aplicação JavaFX. Parece pouco, mas essa janela já embute uma série de funcionalidades que são comuns hoje em dia para a gente, mas que no fundo tem uma opção de código inserido aqui por trás dessa nossa janela vazia. O palco, esse nosso stage, a classe stage, ela tem uma série de métodos que nos permitem configurar esse nosso palco. Por exemplo, se a gente quiser definir uma cor de fundo, por exemplo. A cor de fundo, na verdade, é uma cor da cena. Então, a gente pode dizer que é cena.setFill, e aí a gente define uma cor, color.yellow, por exemplo. A partir de agora, a nossa cena tem uma cor de fundo. Se a gente executar, agora a nossa janela tem uma cor de fundo. A gente pode querer dizer também que a nossa janela não é mais resizable, que eu não posso alterar o tamanho dela. Essa é uma propriedade do palco. Então, primary stage set resizable false. E a partir desse momento a tela não é mais, eu não posso mais alterar o tamanho. Se eu quiser desfazer isso, basta trocar o flag de false para true. Então notem que agora eu não tenho mais os ícones que me permitem alterar o tamanho da janela.
E assim eu posso configurar todos os ícones. Posso configurar, por exemplo, a imagem que eu quero botar, né? Procure em primarystage.getIcons e assim por diante, né? Então, nessa nossa primeira etapa, nós vamos encerrar por aqui. Fica a sugestão para vocês explorarem, né, os métodos da classe Stage, né, e brincar com os aspectos básicos configuráveis de uma janela. Na sequência, no nosso próximo vídeo.